Notícias falsas que viraram lenda nos anos 90. Você lembra quando a gente acreditava em qualquer coisa só porque passou na TV, saiu no jornal ou alguém comentou na escola? Pois é, nos anos 90, a era pré-internet como conhecemos hoje, as fake news já faziam a festa. Mas diferente de hoje, em que dá pra checar rapidinho no Google, naquela época uma notícia falsa podia virar uma verdadeira lenda urbana e circular por anos, sem ninguém duvidar. E o mais curioso, algumas dessas histórias eram tão bem contadas, tão repetidas, que até hoje muita gente acredita nelas. Então, no vídeo de hoje, a gente vai relembrar as notícias falsas mais famosas dos anos 90, que enganaram geral e viraram lenda. De boatos sobre artistas, invenções absurdas, até teorias que pareciam coisa de filme de terror. Vamos mergulhar nessa viagem nostálgica e descobrir como a desinformação já fazia barulho antes mesmo das redes sociais. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta no final qual dessas histórias você acreditou. A falsa morte de celebridades. Se hoje em dia, no Twitter, um boato de morte de famoso já viraliza em segundos, imagina nos anos 90, quando as pessoas dependiam da TV, rádio e boca a boca. Um dos casos mais marcantes foi o boato da morte do Sérgio Malandro. Isso mesmo, muita gente acreditou que o apresentador tinha morrido em um acidente de carro. A história circulava de boca em boca. Gente chorava, comentava na escola e até ligavam para as emissoras perguntando. Claro que nada era verdade, mas a notícia foi tão forte que virou lenda por um tempo. Outro caso clássico foi o do Chaves. Circulou muito nos anos 90 que Roberto Gómez Bolaños, o criador e intérprete do personagem, tinha morrido. O mais curioso é que essa fake nos aparecia de tempos em tempos, como se fosse um ciclo. Todo ano alguém dizia que o Chaves morreu. E como não tinha internet para checar, todo mundo acreditava. Esses boatos se espalhavam tanto porque mexiam com personagens queridos da TV. E cada vez que alguém aparecia desmentindo, parecia até um plot twist de novela. O caso da loira do banheiro. Não tem como falar de lendas dos anos 90 sem citar a loira do banheiro. Essa história começou muito antes, mas foi nos anos 90 que explodiu de vez entre os jovens. A história era simples, mas assustadora. Se você fosse até o banheiro da escola, apagasse a luz e repetisse o nome dela 3 vezes em frente ao espelho, a loira aparecia para te puxar pelos cabelos ou até te matar de susto. Essa fake news virou praticamente um ritual em escolas do Brasil inteiro. Crianças juravam ter visto vultos, portas batendo, barulhos estranhos. Claro, nada passava de imaginação ou do medo coletivo. Mas o boato foi tão forte que pais, professores e até diretores de escola levavam a coisa a sério. A loira do banheiro é um exemplo clássico de como uma fake news dos anos 90 podia se transformar em uma experiência coletiva. Todo mundo sabia que provavelmente era mentira, mas ninguém queria arriscar. A farsa do boneco fofão possuído. Se você viveu os anos 90, com certeza ouviu falar do boneco do fofão. Ele era inspirado no personagem criado por Orival Pessini, famoso na TV, mas o boato era que o boneco vinha com uma faca dentro, escondida, e que, na verdade, era um objeto amaldiçoado usado em rituais satânicos. Muita gente desmontava o brinquedo para conferir, e de fato, dentro dele tinha uma espécie de estrutura de plástico que lembrava uma adaga, mas não passava de um suporte para manter o boneco em pé. Ainda assim, o boato se espalhou de forma assustadora. Famílias proibiam crianças de brincar. Tinha gente que jogava o boneco fora. E a lenda até saiu em programas de TV sensacionalistas. Esse é um ótimo exemplo de como uma fake news dos anos 90 ganhava credibilidade. Ela misturava medo com algo que todo mundo conhecia e amava. Resultado? Virou um dos boatos mais famosos daquela década, o videogame que deixava as crianças violentas. Outra notícia falsa que marcou os anos 90 era a de que videogames deixavam as crianças violentas. Revistas, jornais e até programas de TV reforçavam a ideia de que jogar Mortal Kombat, Doom ou até mesmo Street Fighter podia transformar adolescentes em pessoas agressivas. Pais ficavam apavorados, proibiam os filhos de jogar e muitas vezes acreditavam que o simples ato de segurar um controle poderia mudar a personalidade da criança. Hoje a gente sabe que essa relação era bem exagerada e sem base científica sólida. Mas nos anos 90, sem internet para questionar, essa ideia ganhou força
e virou verdade absoluta para muita gente. Essa fake news foi tão poderosa que moldou o debate sobre videogames por anos. Só mais tarde os estudos mostraram que não era bem assim. O boato do refrigerante com substâncias estranhas. Nos anos 90, também circulava o boato de que refrigerantes famosos eram feitos com substâncias bizarras ou prejudiciais. Um exemplo clássico era o de que a Fanta Uva causava câncer. Outro, que a Coca-Cola tinha uma fórmula secreta que incluía insetos triturados para dar cor. Esses boatos se espalhavam principalmente em rodas de conversa e até em correntes que circulavam em revistas e cartas. Era quase impossível checar a informação, então a imaginação corria solta. E claro, as grandes marcas negavam tudo. Mas como ninguém tinha acesso fácil a informações, muita gente passou a acreditar e até evitava consumir. Essas histórias mostravam como o medo do desconhecido podia transformar qualquer produto popular em alvo de desinformação. As fitas de rock satânico. Outra fake news que marcou os anos 90 era a de que bandas de rock escondiam mensagens satânicas em suas músicas. Se você tocasse as fitas cassete de trás para frente, dava para ouvir mensagens ocultas que incentivavam jovens a adorar o diabo, se rebelar contra os pais ou usar drogas. Bandas como Led Zeppelin, Iron Maiden e até Raul Seixas entraram nessa onda. O pânico foi tão grande que muitos pais proibiam os filhos de ouvir rock, achando que estavam protegendo-os de uma influência demoníaca. Essa lenda se espalhou em programas de TV, revistas e até igrejas. Hoje sabemos que era tudo exagero e imaginação coletiva, mas na época virou quase um consenso entre os mais conservadores. Essa fake nos marcou tanto que ainda hoje é lembrada quando se fala em teorias conspiratórias na música. Essas foram algumas das notícias falsas mais marcantes dos anos 90. É curioso pensar que, mesmo sem internet, as fake news já circulavam com força e conseguiam enganar milhões de pessoas. A diferença é que naquela época, os boatos demoravam mais para se espalhar, mas quando pegavam, ficavam muito mais tempo no imaginário popular. De celebridades mortas que apareciam vivíssimas dias depois, até brinquedos amaldiçoados e bandas supostamente satânicas. Os anos 90 foram uma verdadeira fábrica de lendas urbanas. E talvez seja isso que deixa a gente tão nostálgico. Essas histórias faziam parte da nossa infância e adolescência, e até hoje são lembradas com carinho e risadas. Agora me conta aí nos comentários, qual dessas fake news você acreditou na época? Ou conhece outra que deveria estar nessa lista? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que também viveu os anos 90 e com certeza caiu em alguma dessas histórias. Porque no fim das contas, as fake nos podem até enganar, mas as lembranças são sempre verdadeiras.